Hoje é 31 de março, comemoramos 60 anos do golpe militar. Então, para comemorar, nós vamos assistir vídeos de pessoas que ainda idolatram esse tempo da história brasileira. Como primeiro nome aqui, vamos ver o vídeo do Nicolas Ferreira, que ele compara Marielle ao Carlos Alberto Brilhante Ustra. Pode pôr aí. O vereador José Ferreira aqui deixou bem claro também que estão querendo, né, foi aprovado aqui nessa casa, através da CLJ, infelizmente, a mudança no nome, né, do Centro de Saúde Vila Semig para Marielle Franco, né, uma pessoa que não fez absolutamente nada pela nossa cidade, nem pausa nossa cidade. Quem fez algo para a cidade foi ele, né, que vetou o empréstimo para conter as enchentes de BH, né? Ele que fez algo pela cidade. É ele que merecia ser batizado o nome. Que vetou por um voto. Dele, né? Com o voto dele, com um voto de diferença. Ou seja, o voto dele vetou o empréstimo que seria feito para BH para conter as enchentes. E esse ano passado, vimos o que aconteceu, né? A quantidade de alagamento que tivemos. Menina, não tem condição. Vai, mantém. Uma forma de instrumentalizar o poder público para poder ter um ganho ali político e ideológico. Então isso ainda vai passar para o nosso prefeito. Faço aqui um apelo para ele, para que ele vete isso, uma vez que, se eu também tomasse essa atitude de mudar esse nome para, por exemplo, Centro de Saúde Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, teria todo mundo Pausa aqui aí, já em pane. vai pausar aí de novo. Ele fala como se fosse a mesma coisa, né? A Marielle e o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é acusado de tortura, sequestro para assassinato, além de ser um dos chefes do doicode. E também ficou muito conhecido pelo seu sadismo com a família Tales, que levava até os filhos para assistir os pais sendo torturados. Então ele coloca como se fosse o mesmo pé de igualdade essas duas pessoas. Quer falar alguma coisa, alguém? Jesus também foi torturado, né? Uhum. Que Jesus foi torturado também, né? E ele, que se diz um seguidor de Jesus, apoia torturador. Um negócio que realmente não dá, não bate, né? Não justifica, né? O cara diz ser um apoiador de Jesus, sendo que Jesus foi crucificado e morto por torturadores. Foi torturado e morto. Por quê? Porque Jesus era uma pessoa do povo, né? Jesus foi o primeiro comunista que existia. Se for ver o que ele fala, se pega lá que... Imagina hoje, a gente pode fazer uma paralela hoje, né? Imagina uma pessoa aí que sai por aí andando nos bairros mais pobres. Fala nosso padre aqui de São Paulo. O padre Gil Lancelotti anda por aí pelo bairros mais pobres. Diz que é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sai aí falando sobre filosofia, né? Era negro. E o padre Lancelotti é a mesma coisa, né? Eles estão processando ele, querendo abrir uma CPI contra ele, né? Em São Paulo. Dizem que ele é um padre político, que ele faz coisas políticas. Continua o vídeo aí, vamos... Meu Deus. Então, o centro de saúde vai passar a fazer o que agora? Aborto? Porque a Marielle era abortista, né? A favor de matar crianças dentro do ventre. Pode parar de novo. Pode parar de novo. Que pode falar. Que pra direita só não pode matar criança quando tá no ventre. Porque quando a criança morre baleada por bala perdida de policial, eles não se incomodam, né? Não. Quando a criança tá voltando da escola de uniforme e mochila. Bala perdida, né? Normalmente não é bala perdida. Quando a bala acerta alguma pessoa, normalmente é porque a polícia quer que acerte. Tá? Então, quando a criança é baleada com uniforme escolar e mochila nas costas, aí a direita acha normal. Aí acha que é que o policial tinha que se proteger. Tinha que proteger a comunidade, aí mata uma criança. Né? Mata a criança. Engraçado que nunca tá protegendo a comunidade rica, não, né? Quando é um lugar rico, o policial nunca acerta alguém acidentalmente, né? Nunca. Quando num bairro rico as pessoas atiram contra a polícia,
não acontece nada. Igual o Bob Jeff fez, Roberto Jefferson. Né? O filho do Eike Batista, né? É. Carro sem documento, carteira vencida, drogado, em alta velocidade, atropela um trabalhador Não e acontece. foi... Não dá nada. Porque ele é branco, né? Ele é branco, filho do Eike Batista, né? Né, filho de rico. Filho de rico, né? Mas quando um pobre tá apenas voltando da escola, brincando na rua, e é assassinado, que essa é a palavra, assassinado pela polícia, aí a direita não se incomoda. Aí ela acha que é porque o policial tinha que se proteger. Aí, quando a polícia confunde uma furadeira com uma arma, aí não se incomoda. Mas mas a polícia nunca confunde a furadeira com uma arma quando a furadeira tá na mão de um branco. E quando ela tá na mão de uma pessoa de classe alta. Bairro chique, né? É chique. Ninguém nunca morre baleado pela polícia em bairro chique, né? Só... Continue. Em apoio a Maduro, né, na Venezuela, que passa com tanques em cima de civis. E isso daqui é simplesmente para a gente deixar as coisas bem claras de que aquilo que eles nos acusam é aquilo que eles são, horas. Se eu chegasse aqui nessa casa e dissesse, irei mudar o nome do centro de saúde para qualquer coisa, para Bolsonaro, iriam estar fazendo, sabe, iriam estar ovulando, por quê? Porque afinal de contas é o Nicolas, o bolsonarista. Então assim, isso aqui é mais uma prova, tá? Eu venho aqui nessa casa novamente para poder deixar bem claro quem são aqueles que provocam, quem são os provocadores e quem são aqueles que de fato estão buscando aqui fazer algo pelo menos importante para nossa cidade e não ficar trocando o nome de centro de saúde para algo completamente inútil, que é, por exemplo, a vereadora Marielle. Lamento da forma como ela morreu. Até porque ele sempre tenta fazer algo de útil para Belo Horizonte. É um negócio assim. Quem tá querendo fazer baderna é a esquerda, não é ele lá colocando peruca loira pra atacar As mulheres. mulheres trans ou todas as mulheres, mulheres trans, enfim, mulher cis, não importa. E quando ele faz isso, aí pra ele é fazer política. Mas quando a gente quer homenagear uma pessoa que foi assassinada por milícias, aí pra eles é fazer baderna, é fazer politicagem. Quando quer homenagear uma pessoa que foi morta por uma milícia. E que o delegado debochado, né? Amigo do Frei, e falando que ia tomar providência, sendo que ele estava envolvido no mando de assassinar a Marielle, né? Engraçado que a família Bolsonaro tem tanto interesse nesse caso, né? Que em um discurso do Bolsonaro ele falou que o Sérgio Moro ele tem 27 lugares, né, pra administrar, ele só quer o do Rio de Janeiro. Por que será, né? Que o Sérgio Moro foi ministro da Justiça, né, do Bolsonaro. Ele queria o Rio de Janeiro, por que será, né? Deve ser pra o pessoal não investigar esse caso, talvez. Assim. Tudo, a morte não torna ninguém santo. Até mesmo porque o próprio Stalin não se tornou santo depois que morreu. Até mesmo porque o Che Guevara não se tornou santo depois que morreu. Até mesmo qualquer outros tipos de pessoas que tinham dentro de si princípios e valores deturpados a favor, por exemplo, de matar crianças do ventre, a morte não consegue resumir, não consegue resetar tudo aquilo que aquela pessoa fez em vida. Então eu peço aqui mais uma vez ao prefeito dessa cidade, Fuad, que vete isso e que... Esse pessoal da direita, eles não tratam a gravidez como se fosse algo bom. Tratam como se fosse um castigo, porque eles são, como eu falei, eles são tão contra o aborto, mas não se importa quando uma criança negra morre. Aí, eles só são a favor de deixar a criança viva no ventre. Que parece que eles querem torturar a mãe mesmo. E eles sabem que eles são contra o aborto, porque a maior parte das mulheres que morrem durante um aborto clandestino são mulheres negras. Porque negras e pobres, porque as brancas e de alta classe têm dinheiro para pagar um aborto de qualidade. Então por isso que eles são contra o aborto, que parece que é porque eles gostam disso, de ver as pessoas sofrerem. Ver as pessoas de classe mais baixa sofrerem, parece que eles são sádicos mesmo com isso. Um negócio impressionante. Essa Câmara mantenha isso, porque é inadmissível ficar utilizando aqui no poder público para poder ficar fazendo politicagem ideológica como a bancada, por exemplo, do PSOL está fazendo. Deixar aqui bem claro mais uma vez, PSOL, se né? fosse comigo,
É o PSOL, né, que tá fazendo politicagem, não é o PL, não, que não apresentou nada como oposição. Só fizeram... O que eles apresentaram foi a direita até hoje, no governo Lula, apresentou como oposição foi o fim do casamento homoafetivo, que é inconstitucional. Então eles estão lá sem fazer nada, fazendo exatamente isso que eles fazem é politicagem, e depois vem chamar, mas fala que é a esquerda que tá fazendo politicagem. O negócio não dá pra entender, não. Está fazendo. Deixar aqui bem claro mais uma vez, se fosse comigo ou se fosse com algum outro vereador aqui, se posiciona ideologicamente, tava todo mundo falando besteira e falando que eu sou o provocador. Deixar aqui claro mais uma vez, não sou o provocador aqui dessa casa. Quem está utilizando o maquinário público para poder fazer campanha política e campanha ideológica é a esquerda e o PSOL, que é um partido ridículo aqui nessa casa. Obrigado. Dá uma frase de um grande político que foi um dos maiores que tem, que foi o Brizola, né? Filhote da ditadura. Esse Nicolas é um filhote da ditadura. É um cara que acha que o certo é bater, o certo é oprimir, né? O certo é ir contra os LGBTQIA+. QIAPN+. Não, né? Então é isso. Agora, tem uma frase aí do Bolsonaro que ele fala, né, que a ditadura não deu certo porque matou pouco, né? Agora, comente esse vídeo agora sobre o Bolsonaro exaltando o Carlos Ustra, o brilhante, né, na Câmara. O que você tem a falar sobre esse golpe? Vamos colocar aí. Pela forma como conduziu os trabalhos da casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64 e perderam em 16, né? Ele fala como se como se fosse uma coisa boa que aconteceu em 64, né? E se for, também em 2016, né? Curiosidade, ambas foram golpes da direita. Em 64, em 2016 a gente perdeu com golpes da direita. Que a direita é assim, só consegue algo com golpe, né? Ele sabe que é comunista. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Aí, pode pausar. Aí que eu queria chegar. Que ele devia ter sido caçado no momento que ele fala isso. Porque ele exalta, em plena Câmara, um torturador. Ele devia ter saído daí algemado pelo que ele falou. Ele exalta... uma pessoa que torturava outras pessoas durante o golpe militar. E ele fala de criança em sala de aula, e esse cara pegava crianças da família aí, né? Ele pegou os filhos da família Tales e levou para ver os próprios pais sendo torturados. E o PT é quem não sabe cuidar de criança. E o PT que eles acham que está doutrinando as crianças e exalta um cara que levava crianças para verem os pais sendo torturados. Né? Não era tortura simples, não, né? Não, era sendo queimados. Estupro, né? O pai teve o braço quebrado enquanto os filhos viam. A mãe sendo estuprada na frente do filho, né? Sim. Aí uma mulher dessa engravida não pode tirar o filho, né? Não pode, porque a vida é sagrada. A vida é sagrada. Pra eles a vida é sagrada, a não ser que seja de esquerda. Aí pode matar. Aí pode matar, né? Aí pode matar 30 mil. 30 mil, né? 700 mil. Aí pode morrer, porque... Tem até um vídeo dele que ele fala que a ditadura deu ruim, né? Devia ter matado 30 mil, porque matou pouco. Matou pouco. E ele conseguiu matar quantos no governo? Ele conseguiu matar 700 mil, né? Mas é porque a economia não podia parar, né? A economia não podia parar, né? Então a vida é sagrada até o ponto de que inflige a economia. Quantas crianças morreram? Quanto? E ele falou que não ia vacinar a filha dele e que não era para vacinar as crianças. Quando a Anvisa liberou, ele falou a frase: lamentavelmente, a Anvisa liberou a vacina para as crianças. Minha filha não vai vacinar. Incentivando os pais a não vacinarem seus filhos.
né? Então aí tudo bem. Aí o PT que não sabe cuidar de criança, né? Quem sabe é ele que deve saber. Que falou que a filha dele foi porque ele deu uma fraquejada e veio uma menina. Ele que sabe cuidar. Pessoas que levavam os filhos pra ver os pais sendo torturados, eles que sabem cuidar. Cuidar de criança. Eles que sabem. Pode mandar. O pavor de Dilma Rousseff, pelo Exército de Caxias, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é Vai passar. Eu queria comentar um pouco sobre essa frase aí. Brasil acima de todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus está acima de quem? Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós, não é? Deus não está acima de todos, não. E esse lema, o que o pessoal não para pra pensar é que é um lema fascista. E não é nada, nenhum absurdo falar isso, porque ele está colocando o país acima do indivíduo. Que é exatamente o que o fascismo faz. Ele quer que você entenda que sua nação vale mais que sua própria vida. Que vale você sacrificar sua vida em nome da nação. Então quando ele fala essa frase, não é nenhum absurdo dizer que é um lema fascista. E o pessoal não entende isso. E Deus, a gente vai na igreja e a gente ouve, Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós. Ele nunca foi acima da gente. E outra coisa, isso daí não tá só errado biblicamente falando, não. Ele tá errado socialmente falando. Porque você não pode colocar o seu Deus acima do meu, ou de outras pessoas, ou de pessoas que não acreditam em Deus. Então, tem outros deuses, né? Existem outros deuses, tem pessoas igual a mim que não acreditam em Deus. Então aí ele coloca como se o Deus dele estivesse acima de mim. Sendo que eu não acredito. E quando ele fala de Deus, né? O Ustra, o que ele fez? Torturou muita gente. E o que Deus aconteceu com Jesus? Foi torturado o tempo inteiro. Foi torturado até morrer porque ele ele queria mudanças no sistema, no sistema, né? Que ele queria que ele achava um absurdo pessoas serem tão pobres, pessoas, né? Pessoas passarem fome. Ele sempre falou para as pessoas doarem. E ele sempre mostrou que o absurdo que eram as pessoas tão ricas e outras tão pobres. E por isso ele foi torturado e morto. Aí vem ele e vem exaltar o nome de Deus junto do Carlos Alberto. É um absurdo, eu não entendo como as pessoas não veem isso. É um absurdo muito grande.